Meus amigos, meus irmãos, como é que está a imagem aí? Está meio escuro. Não temos materiais suficientes, mas nos ajuda a crescermos aí no YouTube. Você vai estar nos ajudando muito a crescermos e a termos uma iluminação melhor aqui. Mas por enquanto é isso que nós temos. Se alguém quiser nos ajudar aí, nós agradecemos. Uma grande e desconhecida lição do livro de Jó. Uma grande e desconhecida lição do livro de Jó. Desconhecido. O livro de Jó, um livro muito rico. Esse personagem histórico que é citado com outros personagens. Ele é um personagem que realmente existiu. Mas vamos lá para o nosso curto e breve conteúdo. Qual é essa grande e desconhecida lição do livro de Jó? Jó, capítulo 1, versículo de número 1 diz o seguinte: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Qual o significado do nome de Jó? Nós temos um vídeo aqui no canal que vai explicar o significado do nome de Jó, muito interessante. Também vou deixar aqui nos cards, você pode, logo após ouvir esse vídeo, verificar o significado do nome de Jó. E este era um homem sincero. Era um homem sincero. E seria uma pessoa sincera, pessoa sincera, sem dissimulação. Sincero se diz daquela pessoa que age sem artifícios, na intenção, nas palavras, nos sentimentos. Ela não é aquela pessoa que fica tentando disfarçar ou esconder alguma coisa, os seus pensamentos ou sentimentos. Ela é uma pessoa que exprime seus sentimentos e atitudes sem nenhuma espécie de artifício ou de fingimento. É aquela pessoa franca, aquela pessoa que não é dissimulada, é aquela pessoa que fala abertamente daquilo que realmente está no seu coração. Não fala de forma a dar a entender ou a parecer aquilo que não é. É uma pessoa que é autêntica. Assim era Jó. É um homem sincero e temente a Deus. Ele temia ao Senhor. Não é ter medo, é respeitar, é honrar. Provérbios 3:7 diz, a parte B diz: teme ao Senhor e aparta-te do mal. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. E isso Jó fazia. O versículo seguinte diz: e desviava-se do mal. Desviava-se do mal. E a Bíblia já vai nos advertir para nós fugirmos até da aparência do mal. Então Jó, ele era esse homem temente, respeitador, honrava a Deus, e ele desviava-se do mal, desviava-se dessa aparência do mal. Então, ele era um homem exemplar, um homem que a sua vida é algo para nós termos como exemplo de vida, de pessoa que sabe temer a Deus. Olha o que diz aqui 1 Tessalonicenses capítulo 5, o versículo de número 22 diz, abstém-vos de toda a aparência do mal. Fugir até da aparência do mal. Algo interessante a respeito de Jó. Jó, ele vai dizer que ele fez um concerto com os olhos dele em Jó, capítulo de número 31, para você ver como ele fugia da aparência, até da aparência do mal. Ele diz assim, Jó 31, versículo 1. Fiz concerto com os meus olhos,
como pois os fixaria numa virgem. Vê como esse homem temente a Deus, reverente a Deus. Ele disse que fez um concerto com os olhos dele para não fixar, não desejar, não cobiçar aquilo que não era dele. Pois muito bem, o que eu quero dizer, qual é a grande lição do livro de Jó? Que é mais importante, o essencial é ser e não ter. O mais importante é ser, não é ter. Se você é como Jó era, esse homem sincero, temente a Deus e desviava-se do mal, pelo fato dele ser isso, todas as outras coisas foram consequência do ser. Não o contrário. Não é o ter que gera o ser, mas é o ser que produz todas as outras consequências em nossa vida. Então isso é o essencial. O mais importante, o mais essencial é ter. E Jó, ele era esse homem temente a Deus, honrava o Senhor. E pelo fato dele ser esse homem, a história dele terminou como terminou. Terminou daquela forma. No capítulo 42 de Jó, capítulo 42, ele ainda vai orar. Ele ainda vai orar por aqueles homens que não falaram muito bem dele. Aqueles homens que, ao invés de ajudá-lo, fez foi prejudicá-lo. Mas algo interessante a respeito de Jó. Jó disse, rapaz, quando passa toda essa situação, Jó diz, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó não conhecia nem totalmente a si mesmo e nem a Deus. E ele reconhece isso. Era um homem sincero, era um homem íntegro. Então, esta é a grande lição do livro de Jó. O mais importante é ser. Ele era um homem de Deus, ele tinha a essência de um homem de Deus. Não era perfeito, mas pelo fato dele ter a essência de um homem de Deus, todos os outros fatores caminharam, convergiram para o bem dele. É como diz Romanos capítulo de número 8, salvo engano, deixa eu conferir aqui, Romanos capítulo de número 8, Romanos capítulo de número 8, versículo de número 28, se não me engano. Vamos conferir aqui. Exatamente isso. Diz o seguinte, Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então tudo convergiu para o bem daquele que é temente, que ama a Deus. E Jó era esse homem. Essencialmente, servo que temia a Deus. Que você seja, busque ser, não simplesmente ter alguma coisa. Seja verdadeiramente um servo, um homem de Deus, como já foi. Que Deus lhe abençoe, curta, compartilhe e inscreva-se. Obrigado pela sua atenção. Deus abençoe a sua vida.